Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão do Sertão da Paraíba para o Brasil. No episódio de hoje, nós vamos levar uma história inspiradora aqui do nosso Sertão da Paraíba. Hoje vamos conhecer a trajetória de um homem que aprendeu o valor do trabalho ainda menino, entre prateleiras de uma bodega, e que mais tarde teria a coragem de vender sua única motocicleta para abrir o seu próprio negócio. Nosso convidado é Cristiano Gomes, empreendedor, comunicador e criador do Manaíra News. Nascido na zona rural de Manaíra, passou por São Paulo em busca de novos horizontes, mas foi no sertão que construiu sua história. Seja bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado, Hércules. Eu que agradeço aí, pelo convite, por estar me dando a oportunidade de contar minha história e, quem sabe, poder inspirar algumas pessoas aí que vai ouvir e assistir esse podcast. Muito obrigado mesmo. E o nosso podcast, ele só acontece por causa de você e por conta dos nossos patrocinadores, que aqui são eles. Arte Mídia, sua empresa mais visível todos os dias. Alana Diniz Lingerie, mais que uma lingerie, um convite ao amor próprio. Fisiocorpus Pilates, sua saúde é nossa prioridade. Pilates para atletas, mais controle, mais desempenho e menos lesões. Marisa Mello, arte e curadoria. iGreen Energy, uma economia inteligente para sua energia. Centro Cultural João Mandu Neto, mantendo viva a memória e a identidade do sertão. Grupo de Cultura Abolição, preservando tradições e contando histórias. Galeria de Arte Andréa Mariano. A arte que conecta histórias, inspira pessoas e transforma vidas. E você que está por aqui, já vai lá no botão lá, não esquece. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e deixa o seu comentário. E vamos começar aqui a nossa conversa com o nosso querido convidado, Cristiano. Cristiano, vamos falar um pouco das suas raízes do Manaíra. Me diga aí, quem é Cristiano Gomes? Cara, acho que pra gente falar de uma que a gente conhece fica fácil. Agora, pra falar da gente mesmo, fica difícil da gente se descrever, né? Mas eu vou falar o que eu vejo de mim, né? Eu sou uma pessoa que, em primeiro lugar, sou cristão, acredito muito em Deus, acredito que nós não somos nada sem a presença dele na nossa vida. Sou uma pessoa família, uma pessoa que gosta de fazer o bem sempre. Infelizmente a gente acaba, às vezes, fazendo mal, às vezes sem querer. Mas sou uma pessoa que gosta de aprender, de ensinar também um pouco do que eu sei. E, enfim, sou uma pessoa que gosto também, né, na área do empreendedorismo. Eu gosto de estar buscando sempre inovar. Então eu sou uma pessoa, resumindo, eu sou uma pessoa do bem, com seus defeitos, claro, com as suas falhas, né, como que é ser humano a gente tem, nossas falhas, mas no todo eu me considero como uma pessoa do bem. Muito bom. Como é que foi a infância lá em Manaíra? Infância, adolescência? Bom, pode contar um pouco aí? Sim. Como você mesmo falou, Hércules, eu nasci no interior, na zona rural de Manaíra, no sítio Travessia. Então eu passei do meu nascimento até os 7 anos de idade, lá na Vila da Travessia. Com 7 anos, a gente veio morar em Manaíra, e foi lá onde eu aprendi a conhecer, né, esse lado do empreendedorismo. Quando a gente chegou lá, com pouco tempo, meu pai colocou uma bodega, que ele também começou de baixo, começou do zero, né? A história do meu pai é bem interessante, né? Quem sabe um dia você não tem a oportunidade de conhecer a história dele, que é bem bacana mesmo. Com certeza. Ele foi para São Paulo, lá ele conseguiu um dinheiro e ele montou uma bodega no quarto de casa mesmo. Então ali eu já comecei a ver essa questão de como empreender. Comecei a aprender com meu pai, que também não sabia de nada. Então, com meus 7 anos, já comecei a ajudar ele já na bodega, que na verdade a bodega começou no quarto, depois ele começou a vender na feira também, né? Ele colocava uma banquinha, e depois da feira, aí ele saiu, alugou um pontinho, e aí sim colocou a bodega. E eu sempre ajudando ele.
Me diga como foi a questão da sua adolescência, lá em Manaíras, como você, questão dos teus estudos, como é que foi isso? Bom, a minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de estudar, muito mesmo. E acabava que eu fiz, né, porque eu tinha que ficar trabalhando o tempo todo e eu queria estar estudando, entendeu? Trabalhando no sentido de ajudar muito meu pai. E tem uma história que é bem resenha, que acontecia várias vezes, né, durante o ano todo que eu estava estudando. É que às vezes eu ia pra bodega ajudar ele e dava o meu horário de ir tomar banho e tinha prova. Meu pai não queria que eu estudasse, que eu continuasse ajudando ele, né? Às vezes tinha pagamento e era um movimento, era dia por trás do balcão, né? E dava o horário de eu ir para a escola, aliás, de eu estudar, né? Para depois tomar banho. E meu pai, não, você tem que me ajudar. E enfim, eu ficava chateado porque eu gostava muito de estudar, gostava de tirar notas boas. E acabava que eu ficava chateado. Aí eu falava, pronto, então eu vou trabalhar aqui, pronto, não vou estudar, vou tirar nota ruim e depois eu vou mostrar. Mas não tinha como. Quando eu chegava em casa com pouco tempo, eu ainda pegava o livro, o caderno rapidinho ali, estudava e, graças a Deus, sempre fui esforçado, nunca tirei nota ruim. Muito bom. Então tá aí, pessoal, para vocês verem, o Cristiano ele já tem uma cara de nerd, né? Então já dá para perceber que ele sempre gostou de estudar. Então é isso, pessoal. Nessa primeira parte aqui vimos um pouco das raízes do nosso convidado, Cristiano Gomes, toda a sua infância, chegada à adolescência, ali esse período de estudo. E o que foi que levou o Cristiano a deixar o sertão e ir para São Paulo? Essa parte foi bem interessante, né? Tem uma primeira ida a São Paulo, que, vamos lá, antes de empreender, só para vocês entenderem, né? Para você também, certo. Entender, depois que passou um tempo, eu comecei a ficar preguiçoso, né? Ainda na adolescência, né? Comecei a receber tudo nas mãos da minha mãe e já não ajudava mais tanto meu pai e não precisava porque minha mãe me dava tudo. Então, assim, de certa forma, acabou que contribuindo de uma forma muito negativa na minha vida. Então, com 26 anos, 25 anos, não, 24 anos, é isso mesmo, 24 anos, eu ainda não sabia o que era responsabilidade de trabalhar. Eu já tinha conhecido uma pessoa, né, com 18 anos, 19 anos, a gente foi para São Paulo, nessa primeira ida, e chegou lá, eu passei 6 meses, mas praticamente sem trabalhar, porque assim, nenhum trabalho para mim, eu me identificava, né, tipo, sem costume de trabalhar, então assim, tudo para mim era ruim. Todo trabalho que aparecia para mim era ruim. Então a gente ficou 6 meses lá, depois a gente voltou. E nisso a gente acabou. E eu continuei a minha vida de solteiro e sem trabalhar. E tendo tudo nas mãos, entendeu? Por exemplo, tinha festas nas cidades e eu sempre tinha dinheiro. Então assim, isso me prejudicou de uma forma muito negativa. Então com 26 anos, com 24 anos, aliás, eu ainda não sabia o que era ter a responsabilidade de trabalhar mesmo para ganhar meu próprio dinheiro, porque eu tinha tudo nas mãos. Então, quando foi com 22 anos, eu me envolvi em um relacionamento, né? Era bem da farra. Felizmente o relacionamento acabou não dando certo, porque começou errado. Então, com 28 anos, eu fui para São Paulo, porque assim, aí eu já estava mais sabendo o que eu queria da minha vida, né? Eu queria conseguir algo. Já estava vendo a minha idade ficando avançada e eu sem ter, sabe, sem ter construído nada. Então eu fui para São Paulo com 28 anos e é bem interessante que o meu primeiro trabalho lá em São Paulo foi em uma empresa, eu entreguei currículo e por ironia do destino, essa empresa que me chamou foi a primeira empresa que eu trabalhei quando eu tinha 19 anos. Ou seja, há 8 anos atrás, mais ou menos. Essa empresa que eu trabalhei, da primeira vez, aliás, que eu fui conhecer, né? Eu passei 5 dias e não aguentei o serviço, porque era pesado, não tinha costume de trabalhar. E por ironia do destino, quando eu voltei pela segunda vez, depois de 8 anos, a mesma empresa me chamou novamente. E foi nessa empresa, eu falei, não acredito que é a mesma empresa. Foi muito interessante, eu acredito que as coisas são muito de Deus, sabe? Sim. E foi muito interessante porque eu falei, pronto, agora eu vou ter que dar o meu melhor. Agora eu sei o que eu quero e eu quero trabalhar. E trabalhei nessa empresa por 10 meses, só saí porque eu arrumei um emprego melhor. E detalhe,
eu não tinha ficado da primeira vez nessa empresa porque o trabalho era muito pesado. Eu lembro que passei 5 dias, cheguei em casa, amanhã, não consigo não trabalhar, vou sair dessa empresa porque eu tô todo doído, me deu febre aqui, eu não aguento trabalhar nessa empresa. E quando foi da segunda vez, além de bater a minha, ou seja, eu bati a minha meta, passou da meta, você premiava. Quanto mais você batia caixa, mais você ganhava. E assim, eu já fui inspirado a conseguir realizar um objetivo, que era sempre a minha independência financeira. Assim como meu pai, eu sabia que a independência financeira tinha mais vantagem. Você trabalhar por conta própria, você tinha chance de fazer o seu próprio salário. Então, foi assim que aconteceu. Exatamente, né? Essa história, muitos vão se identificando, é que às vezes a gente, quando é novo, né, adolescência, ali na fase adulta inicial, não temos tanta maturidade. Como ele disse, foi chegando a certo tempo, a idade foi avançando, né? Sim, já estou ficando mais velho, estou meio sem um norte. Então, às vezes, a chave demora um pouco a cair, né? Para algumas pessoas, foi no caso do Cristiano aqui, como ele contou aqui, e que realmente mudou a vida dele, né? Me diz uma coisa, Cristiano, tu passou quanto tempo em São Paulo e quando tu resolveu volta para tua terra e por quê? Bom, como eu falei, eu passei 10 anos, aliás, passei 10 meses nessa empresa. Sim. Consegui um trabalho mais tranquilo, graças a Deus, era praticamente sentado, trabalhava um dia, folgava o outro, era a escala 12/36, então saí dessa empresa para entrar nesse outro trabalho. E até gravei um vídeo, né, contando que nesses 2 trabalhos eu saí como um funcionário exemplar. Dos 2 trabalhos, ninguém queria que eu saísse. Inclusive, do segundo trabalho, eu saí com carta de recomendação. O meu chefe falou, olha, sempre que você quiser voltar para São Paulo, é só me procurar. Então, no meu segundo trabalho, a mesma coisa. Eu dei o meu melhor. Eu fui exemplo. Não para ser melhor do que ninguém, mas é porque eu queria ser melhor do que eu mesmo. Eu sendo melhor do que eu mesmo, automaticamente eu estava sendo um excelente funcionário. Acho que na vida todo mundo é assim. Quando você é melhor, automaticamente você vai ser melhor do que muitas pessoas. Isso é indiscutível. Então, eu trabalhei, eu acho que mais 11 meses nessa segunda empresa. E aí deu a saudade, né, deu a vontade de voltar. E eu queria trabalhar com meu pai, que até então eu nunca tive a oportunidade de trabalhar de verdade com ele, por conta que eu levava uma vida mais de farras mesmo. Então, assim, nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com ele. De trabalhar, mas trabalhar de verdade, para ajudar, para tentar crescer junto com ele. Então, eu voltei para Manaíra com essa intenção, de trabalhar com meu pai. Se não der certo, já vim com um plano B, montar algo para mim. Então, como eu consegui um dinheiro em São Paulo, então eu já vinha com esse objetivo. E quando chegou em Manaíra, eu comprei uma moto com todo o dinheiro que eu tinha e comecei a trabalhar com meu pai. Mas aí eu fui vendo que trabalhar com ele estava a mesma coisa de São Paulo. Era um salário fixo e tipo uma ajudinha muito pouca, assim, para o que eu queria, claro. Eu sempre fui agradecido, ele sempre me ajudou no que para ele estava bom e eu sempre fui agradecido. Mas quando eu vi que ia ser só daquela maneira mesmo, que ia ser um salário fixo ali e que a ajuda ia ser algo que eu desejava mais do que aquilo, então eu tomei a iniciativa, né? Tive coragem de fazer algo que poucos fazem, e foi desfazer do único bem que eu tinha, né? Que eu tinha trago o dinheiro de São Paulo, comprado essa moto, e eu junto com a minha ex, a gente decidiu montar uma loja. Então eu vendi a moto, fiquei a pé, e é tão interessante, né, que meu pai apoiou. A gente sempre conversava, no final do expediente eu falava, olha, crescer financeiramente só a gente trabalhando por conta própria. Aí ele sempre dizia, não, realmente é verdade. Quando a gente trabalha por conta própria, a gente tem capacidade de fazer o salário praticamente do valor que a gente quiser, né? Quanto mais esforço, mais alto o salário. Sim. Então a gente montou a loja, eu e a minha ex, eu entrei com dinheiro, ela entrou me ajudando, né? A gente começou a vender looks tanto masculino quanto feminino, e eu desfiz da minha moto. E meu pai disse, olha, quando for daqui a 1 ano, você vai ter dinheiro de comprar outra moto. E como eu falei em um vídeo, né? Eu não tinha, com 1 ano depois eu não tinha dinheiro de comprar uma moto. Porque eu tinha muito mais do que isso. Na loja eu tinha dinheiro investido que dava para comprar 2 motos. Ou seja, já tinha duplicado o valor da moto já. Investimento em mercadoria, em prateleiras, enfim. Então foi aí que
eu vi que realmente trabalhar por conta própria fazia todo sentido. Era o que eu buscava. Então é isso aí, pessoal. Para você que às vezes está vendendo o seu tempo, eu digo vendendo o seu tempo por quê? Tudo é tempo. Se você é CLT, você está trocando o seu tempo pelo salário fixo, né? Quando a gente é empreendedor, como o Cristiano falou aqui, já é o contrário. Às vezes a gente trabalha até mais, porém o resultado é de médio a longo prazo, vai vir ali em dobro e triplicado, certo? E esse bloco aqui, tivemos o patrocínio da Arte Mídia, sua empresa mais visível todos os dias. E a Lana Diniz Lingerie, mais que uma lingerie, um convite ao amor próprio. Já vai aí, caro telespectador, não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha e comenta. Também não deixa de ser redes sociais, lá no Instagram, @Conexão do Sertão, no TikTok também, o mesmo @Conexão do Sertão. Vamos seguindo aqui para o próximo bloco. Então é isso, pessoal. Nesse bloco aqui a gente vai falar agora da expansão aqui do Cristiano, né? Novas aquisições e um novo, vamos dizer assim, um novo formato na sua vida de empreendedor. Cristiano, como foi essa parte do mundo digital, né? Com a Manaíra News, esse blog aí que é referência na nossa região. Bom, vamos lá. Como eu te falei, Hércules, no início, né? Eu sempre sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, de aprender e de observar as coisas. Então, o blog Manaíra News, ele veio como inspiração de Deus, né? Em primeiro lugar, eu sempre tive esse meu lado sensível para ajudar as pessoas. E aconteceu que lá em Manaíra estava faltando água, né? Como ainda hoje é um problema muito grande lá. Uhum. E eu vi que o pessoal mandaram mensagem para o Maria João Tavares, né? Inclusive meu amigo Túlio, falando que estava faltando água na Manaíra. Inclusive, eu gravei um vídeo, né? Eu sempre gostei mesmo de aparecer. Já tive uma web rádio, né? Mas enfim, aí eu gravei um vídeo falando da água, né? Querendo defender de certa forma, a minha população, querendo mostrar a situação para ver se as autoridades, os órgãos competentes tomavam uma iniciativa de poder resolver aquela situação. Então eu gravei um vídeo para o Maria João Tavares, mandei para ele, inclusive deu muitas visualizações. E aí veio a ideia, né? Caramba, a gente, para resolver uma situação dessa, a gente precisa mandar para uma página de outra cidade. Aqui era para ter uma página também, de notícias. Uhum. Aí foi aí que eu vi e não tenho receio de falar, entendeu? Acho que a gente tem que compartilhar mesmo o conhecimento. Então eu percebi que lá em Manaíra já tinha 2 páginas já, que inclusive quando eles postavam uma polêmica, engajava. Mas eles não tinham aquilo de uma frequência de postagem. Então, por exemplo, postavam uma polêmica, quando era com 8 dias postava novamente, entendeu? Daí eu pensei, pronto, vou criar uma página aqui. Juntou eu e meu amigo, inclusive numa capela, pra gente ter, por isso que eu falo que é coisa de Deus mesmo. Até para a criação a gente se reuniu em uma capela e a gente decidiu criar uma página com o nome Manaíra News, isso com a intenção de ajudar a população. Uhum. Então a nossa intenção primeiro foi essa, foi ajudar a população e, claro, sempre tive uma mente mais visionária. Falei, quanto mais conteúdo a gente tiver, mais vai dar engajamento, e engajamento é o que dá dinheiro. Então no mesmo dia lá eu falei, olha só, uma televisão, ela investe muito na criação de novelas. Em compensação, tem um retorno dos patrocinadores. Então, um blog, que até então era uma página de notícias pode ser a mesma coisa. A gente vai postar, em algum momento vai chegar a parceria. E foi isso que aconteceu. Então, eu criei, né, nessa intenção de ajudar, comecei a postar coisas de solidariedade, dava muito engajamento. Comecei a postar umas polêmicas, como um esgoto aberto, a morte dos cachorros por envenenamento, né? E aquilo ia engajando. Até que apareceu, ainda não lembro, a primeira pessoa que entrou em contato comigo. Cristiano, quanto é pra tu postar o meu salão? Acho que era o salão dela, alguma coisa do tipo, eu não lembro bem. Mas enfim, eu lembro a pessoa, né? Aí eu disse, eita, acho que fiquei muito feliz quando ela falou, quanto é pra tu postar? Mas aí detalhe, vamos lá. Sempre a mente já vendo as coisas, entendeu? Sempre vendo como poderia se encaixar. Sim. Eu fazia as postagens e também quando eu via um anúncio de alguma festa, eu já, manda pra mim que eu divulgo aqui.
Então, as pessoas, ou seja, eu fazia grátis, o que futuramente eu iria começar a cobrar. Então, eu lembro que quando a mulher perguntou para mim quanto era, eu falei, eita, R$ 10. Mas, assim, falei com aquele receio, nunca tinha cobrado, né? E, enfim, ela disse, pronto, então, manda teu Pix e faz a postagem para mim. Aí eu fiz. Depois dessa postagem, pronto, abriu as portas, graças a Deus. Então, veio várias parcerias, né? Pessoas sempre pedindo para me postar. E as pessoas que eu postava grátis. Quando eu falei que, olha, agora a gente tá cobrando, nenhuma mais postou comigo, e enfim. Foi isso que aconteceu no Manaíra News. Então, o blog Manaíra News, eu sempre falo, e não repeti, que ela foi uma inspiração de Deus, que ela veio para ajudar as pessoas, inclusive, ajuda ainda hoje. E, em troca disso, veio o reconhecimento e veio também a valorização do blog na questão financeira. Certo. E, em paralelo a isso, você também ainda continuou com a loja, certo? E também inaugurou uma segunda loja, foi isso? Pronto, foi. Eu sempre via que tudo que eu fazia, eu ainda me sobrava tempo. E o meu tempo era valioso, eu poderia estar investindo em outras coisas. Então, assim, quando eu comecei com a loja, né, a primeira loja, eu vi que eu ficava muito tempo parado, tinha os clientes e tudo, e cada vez conseguindo mais clientes, mas eu percebia que dava para me fazer alguma coisa. Foi a criação do blog, então eu ia com a loja e com o blog. Daí eu coloquei uma pessoa para trabalhar na loja e fiquei com um tempo muito livre para o blog. Daí eu comecei a botar uma pessoa para trabalhar no blog também e eu tempo livre novamente. Então, graças a Deus surgiu a oportunidade da loja de Raul, que inclusive eu fui fazer a cobertura lá, né? E gostei muito da loja, né? Um design tudo atualizado, um negócio mais moderno. E eu achei muito bonita a loja. Eu pensei, nossa... No primeiro dia eu pensei, nossa, eu ainda vou montar uma loja dessa. Foi a segunda loja, né? A de Raul. Então, ele começou a vender, aí acho que ele não tinha muito tempo de estar lá, porque é como eu falo, loja, para você botar uma pessoa para trabalhar em qualquer coisa que você for fundar, primeiro você tem que fazer o nome, você tem que, o ambiente tem que parecer a sua cara, as pessoas têm que olhar para ele e ver a sua cara, porque se ver a cara do funcionário ali, infelizmente não dá certo, essa é uma realidade. Sim. Então, quando surgiu a oportunidade, né, que Renato conversou comigo, eu falei, olha, a vontade eu tenho, agora a condição eu não tenho. Mas ele disse, não, a gente divide para você, você vai pagando e a gente se ajeita. Pronto, eu pedi, entrei em oração com Deus, né? Deus colocou uma certeza muito grande no meu coração. E eu fui lá, fechei o negócio e graças a Deus está dando muito certo, né? E é isso, e tem então é tanto que, né, veio mais coisas e hoje estou morando em Princesa que a gente vai chegar a falar sobre isso, mas enfim, então é como eu falo, para você, quanto mais você trabalha, primeiro como você mesmo falou, Hercules, você foi muito verdadeiro, sabe, nisso que você falou, porque no início a gente trabalha muito mesmo para poder conseguir, depois Deus vai abrindo as portas assim de uma maneira que vai sobrando tempo para você e conseguindo entrar em outros negócios. Então, foi assim que a segunda loja aconteceu e é assim que vai acontecer várias coisas, eu tenho fé. É como sempre, uma mentora minha fala, né? Se você está dentro do operacional, você não tem tempo de ter novas visões, novas estruturas, até para o seu próprio negócio. Como eu dou aula de Pilates, então, quando eu ficava o dia todo dando aula de Pilates, né? Que eu gosto e amo também de dar aula de Pilates, porém, o negócio ele não estava expandindo, porque como você mesmo falou, para o negócio expandir, o dono é que tem que fazer. Então, para a gente expandir, às vezes a gente tem que sair, se deslocar para atrair novos públicos, para também divulgar, fazer novas aquisições. Então, depois disso, desses aprendizados, desses estudos, né, também tive essa visão macro para conseguir também expandir o negócio, igual você falou aí, que já conseguiu expandir, tem espaço e tem oportunidades, né? Tem sim. Sempre tem. Deus não vai te dar nada que você não possa suportar, né? Às vezes tem muita gente que diz, mas rapaz, tu faz tanta coisa. Eu digo, faço porque vem as ideias e a gente não pode deixar passar as oportunidades, né? Então a gente tem que estar sempre preparado, porque as oportunidades vão surgir e quando surgir você tem que estar pronto, certo? Me diz uma coisa, Cristiano, como é que lidar e quais as principais dificuldades já nesse ramo aí de comunicação, essa parte do blog,
quais são as principais dificuldades para você manter o teu blog, vamos dizer assim, com sucesso, que já é um sucesso, né? Então, você tem mais de 40 mil seguidores, né? Pelo menos a última vez que eu vi no teu blog Manaíra News, né? Como é que se mantém essa audiência? E outra coisa, e quais as principais dificuldades para que você encarou e ainda vai encarar aí nesse ramo? O principal motivo do sucesso é a principal dificuldade. Por quê? Você tem que trabalhar. Você tem que correr atrás. O nosso blog ele é diferente de alguns, porque a gente não só copia e cola, a gente não pega uma notícia pronta e só joga. Claro que a gente faz isso também, mas a gente não faz só isso. A gente vai atrás de coberturas de eventos, de gravar entrevistas. A gente cria muitas coisas que nos outros não tem, a gente cria para poder se tornar algo diferente. Para você ver, o nosso blog ele tem mais de 40 mil seguidores reais, a gente nunca comprou. Se os outros compram ou não, entendeu? Mas enfim, a gente nunca comprou. É tanto que os vídeos que a gente posta, às vezes são mais engajados e tem mais visualizações do que outros blogs por conta da maneira que a gente faz. Então não adianta ter só seguidor também. O que mais vale é ter engajamento. Exatamente. E visualizações. Uhum. Então o principal desafio, né, e a dificuldade também é essa. É correr atrás. Então a gente está sempre indo atrás de conteúdo, a gente vai buscar os conteúdos, inclusive os conteúdos que mais engajam na nossa página são o entretenimento, no sentido de entrevistas, da gente fazer as resenhas com um público, o pessoal gosta muito. E assim, aqui na região, nosso blog foi o primeiro a fazer isso, e vem dando certo. Quando a gente chega nas cidades, o pessoal, por mais que não sigam, mas já conhece a gente já. Então, é algo que é uma dificuldade, sim. A gente tem que sair de casa, a gente tem que trabalhar à noite, a gente chega cansado. Quando eu chego de manhã em casa, ao invés de dormir, eu ainda vou editar os vídeos, porque eu gosto de eu mesmo editar. Eu sou o cara que gosta de fazer aquilo que vai engajar, eu gosto de fazer do meu jeito. Então, hoje não demora tanto, porque quando a gente tá gravando, eu já sei o que eu vou fazer quando eu chegar em casa, né? A forma que eu vou roteirizar os vídeos. Mas, enfim, tem essa dificuldade. Para mim, o principal desafio é isso mesmo, é correr atrás. E, claro, que o que faz a nossa diferença é sempre estar inovando, sabe? Sempre estar. É tanto que muitas coisas a gente já criou e os outros já copiaram. E eu fico chateado por conta disso. Claro que não, a gente tá aí para isso mesmo. Tanto que eu sou amigo da maioria dos blogueiros, eu sou. Só não é meu amigo quem prefere se afastar. Mas, enfim, a gente tá aí para isso. É aquele negócio, né? Tudo a gente sempre tenta, assim, se espelhar, né? Então, se é uma coisa que está dando certo, a gente vai se espelhar. No começo, às vezes, vai se identificar, mas como você mesmo falou, que eu também faço isso no meu perfil do Instagram, né? Eu também edito e ali eu vou colocando a minha cara. Do mesmo jeito nas edições do Manaíra News, ali, quem está acompanhando, ele acompanha e vai ver que aquilo é sua cara, né? Quando você delega, às vezes, para um editor ou uma agência de marketing, às vezes faz aquilo muito padrão, muito genérico. Então sai muito da essência do seu blog ali e da sua comunicação. Então é bem importante o que você falou. Então, para você que está iniciando nessa parte aí do mundo digital, de empreender, você que tem um negócio e gosta de gravar, que tem pessoas que não gostam, né? É interessante você gravar porque o melhor blogueiro, como eu falei já em outras entrevistas, o melhor blogueiro é você mesmo. Então, ninguém melhor do que você para conhecer o seu negócio, conhecer ali o que você está fazendo para poder divulgar. Porque pessoas se conectam com pessoas. Então, se eu contrato uma pessoa para estar fazendo ali, conectar uma coisa e outra, mas às vezes perde um pouco a essência, né? Então, é sempre importante, por mais que você não desenvolva a fala assim como cristiano, mas pode também desenvolver, pelo menos aparecendo, falando uma palavrinha. O pessoal vai ver que você está ali, está cuidando do seu negócio, para poder transparecer para vocês. E ainda reforçando essa sua fala, Hércules, é o que eu sempre falo também, para todos os meus patrocinadores, eu falo sempre. O marqueteiro melhor da sua empresa é você mesmo. Uhum. Então, por mais que você não queira aparecer 100% no vídeo, mas de certa forma você tem que aparecer. Ninguém entende melhor do negócio do que você mesmo.
mesmo que chame um influenciador profissional, mas que seja dividida as funções na gravação daquele vídeo. Então é isso, você que está em casa, que vai acompanhar esse podcast aí, já pode começar a se inspirar, né, e a começar a gravar também, porque dá certo. Exatamente. E a persistência? Persistência, resiliência e foco. Então, a gente tem que seguir todos os dias fazendo cada vez mais um pouquinho, que o resultado um dia vai chegar. Então é isso, pessoal. O bate-papo aqui está maravilhoso, a conversa agradável com o Cristiano. E vamos aqui para o momento dos nossos patrocinadores, né? Esse bloco aqui foi um apoio do nosso patrocinador, Grupo de Cultura Abolição, preservando tradições e contando história. Centro Cultural João Mando Neto, né? Marisa Melo, Arte e Curadoria. Seguindo aqui, Cristiano, para nosso próximo passo, do nosso próximo bloco aqui, como foi, você já falou que está aqui em Princesa, mas qual foi a principal decisão de tu sair de Manaíra e vir para Princesa Isabel? Bom, essa daí é muito fácil, né? Até dá para entender o motivo, procurando sempre crescer financeiramente. Deus vai abrindo as portas, né? E claro, sem perder a essência, aquela essência cristã lá de sempre estar tentando ajudar o próximo, sempre estar dando o seu melhor também, seja como pai, como filho, né? Às vezes como namorado também, às vezes a gente acaba vacilando, né, nessas áreas, mas sempre buscando melhorar, sempre buscando também corrigir os erros. Então, o que me trouxe para a Princesa Isabel foi aquilo. Eu tinha as 2 lojas lá em Manaíra, o blog, mas já estava ali, já tinha conseguido os clientes que eu queria, já tinha os parceiros no blog que eu queria e já tinha pessoas treinadas para ficar lá, tanto para trabalhar na loja quanto no blog. Então lá em Manaíra já tinha praticamente alcançado o que eu queria lá, com o blog e com a loja. Então quando eu vim para Princesa, foi com essa intenção, de poder crescer aqui, tanto com o blog quanto com a minha loja. Inclusive, né, já tenho parceiros aqui em Princesa Isabel, no blog, assim como também já comecei com a minha loja virtual e no tempo certo, quando Deus colocar no meu coração que é o tempo certo, eu vou abrir uma loja física aqui em Princesa Isabel também. Então a minha vinda para a Princesa Isabel foi com essa intenção, de também alcançar um público aqui, tanto no blog quanto também na loja. Muito bom. Então, qual conselho, Cristiano, que você daria para quem tem um sonho, mas tem medo de arriscar? Que a gente nota que você não tem medo de arriscar. Por mais que você diga, eu entro em oração, que é importante também, eu também faço minhas orações ali antes de qualquer negócio, né? Converso sempre com minha esposa, com os familiares assim mais próximos, que realmente a gente sabe que dá apoio. Nem todas aquelas pessoas próximas a gente dá o apoio necessário e tá tudo bem, cada um tem as suas escolhas. Mas me diga aí, quem gosta de arriscar, assim como você, qual conselho você daria? Bom, vamos lá. Voltando mais uma vez, batendo na mesma tecla. Como eu sou cristão, então sim, eu entrego a Deus tudo o que eu vou fazer. Eu acredito muito que Deus tem a parte dele e a gente tem a nossa. Não adianta, na minha opinião, não adianta eu tentar fazer sozinho sem pedir a ajuda de Deus, também não adianta eu querer que Deus faça tudo por mim. Então, para mim, isso é o principal ponto. E o segundo a dica que eu dou é, se você quer ter a independência financeira, a primeira coisa que você tem que ter é coragem. Então é essa a primeira coisa. E a segunda coisa é, só arrisque algo que você tem, por exemplo, igual eu fiz, eu tinha uma moto e vendi a moto, mas eu só vendi porque eu tinha a certeza que eu ia ter coragem de recuperar aquele dinheiro da moto. Eu ia trabalhar. Então assim, às vezes também não adianta só a gente ter a vontade, ter a coragem, mas depois que entregar não cumprir aquilo que a gente tem que ter em um empreendimento. Para você empreender, você tem que ter várias coisas. Disciplina, né? Não só a coragem, mas você tem que ter disciplina, você tem que ter otimismo, né? Você tem que ser uma pessoa otimista, porque se você, no primeiro vacilo, e todos nós passamos, não sei se você passou, mas pelo menos eu passei, principalmente no início, dificuldades, né? Sempre vem aquele medo, mas aquela coragem tem que falar mais alto. E tem sim, o desafio tem uns pontos negativos, tem aquele mês que é fraco, você pense agora, mas aí você tem que continuar, mesma coisa, persistindo, porque se você desistir nos primeiros obstáculos, infelizmente, a gente não vai conseguir aquilo que a gente quer. É por isso que muitas pessoas dizem, porque realmente tem seus desafios, né? Trabalhar
CLT é muito fácil. Eu acredito que é uma das coisas mais fáceis que tem. É você trabalhar CLT, porque ali você sabe seu horário, você sabe o que você tem que fazer, você não precisa entregar mais do que o que foi lhe confiado. Para você ter a sua independência financeira, pelo contrário, você tem que entregar mais do que ele foi confiado, porque ela vai conseguir. Eu poderia muito bem estar apenas com a loja, estar morando lá em Manaíra e estar lá na minha tranquilidade. Mas eu acredito que o empreendedor, ele tem que ter sempre mais do que uma fonte de renda, porque é tudo certo. Exatamente. É aquele ditado, nós gostamos de arrumar sarna para se coçar, né, Cristiano? Mas é desse jeito mesmo. Então, para empreender, o empreendedor sempre é o primeiro a chegar, sempre também o último a sair, né? Por isso que eu digo, por mais que às vezes nós não estejamos todos os dias lá, mas qualquer problema, qualquer bronca que tem, vem para a gente primeiramente para resolver. Como o Cristiano mesmo falou, quem é CLT, vai ali, faz o seu horáriozinho, foi para casa, pronto. Não tem mais problema nenhum, não. Nós que empreendemos, já tem aquelas dificuldades de que tentar melhorar, né, tentar pegar o feedback dos clientes, né, lá. Quando tem algum problema, alguma dificuldade, vem e conversa com a gente e a gente tenta resolver. Então é isso que eu espero dos meus clientes, eu acho que o Cristiano também da mesma forma, tá? Lembrando, já se inscreve aí no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, ó, inscrever-se, clica lá para dar essa moral aí para o nosso Conexão do Sertão, dá o joinha, compartilha e deixa o seu comentário aí, que nós durante a semana vamos respondendo aos seus comentários, tá certo? Agora vamos para aquela parte que chamamos do bate-bola, tá, Cristiano? Bate-bola do Conexão. Eu vou estar fazendo uma frase ou uma palavra e você vai responder o que vier em mente. Me diga aí, Cristiano, uma palavra que define empreendedorismo. Coragem. Um objeto que marcou sua história. A calculadora. Um sonho. Conseguir ajudar mais pessoas. Uma pessoa que marcou sua caminhada. Minha mãe. O que significa sertão. A minha raiz. O que nunca pode faltar em um negócio. Amor. Um conselho para quem quer empreender. Ter coragem de arriscar. E por fim, Deus. Deus é tudo. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui com o Cristiano, já estamos chegando na nossa reta final aqui do nosso Conexão do Sertão, né? Uma conversa muito agradável, aqui a conversa vai fluindo naturalmente. Lógico, a gente tem um roteiro, mas a gente deixa o convidado à vontade e ele vai descrevendo aí sua história à medida que vai lembrando e vamos conversando. Me diz aí, Cristiano, mensagem para quem deseja transformar o seu sonho em profissão. A primeira coisa que eu acho que para dar certo em um negócio, né, para a gente empreender, é você gostar de se desafiar. Então, se você não gosta disso, não tem como. A gente tem que ser realista. Comércio não é para todo mundo. Não, porque a realidade é que nem todo mundo vai ter a coragem de arriscar, se reinventando sempre. Tá? Então, o conselho é, se você gosta de se reinventar, você gosta se desafiando, então você tem tudo para ser um ótimo empreendedor. Quais projetos de Cristiano Gomes? Bom, como eu falei, né? O meu próximo projeto é crescer o blog cada vez mais, né? Alcançar outras cidades. Claro, não só em engajamento, a gente tem que ser bem realista. A gente faz o trabalho bem feito e a gente quer remuneração, né? Então, a intenção é essa, crescer o blog para outras cidades, quem sabe para outras regiões e trazer para o nosso blog. Assim como a loja também é montar a minha loja aqui em Princesa Isabel e, claro, não parar só aqui. Se for da vontade de Deus, né? Porque às vezes a minha vontade é uma, a de Deus é outra. Mas se depender da vontade de Deus, da minha coragem, a gente vai colocar nossa loja aqui em Princesa Isabel, vai colocar outra loja, seja Tavares, para o Pernambuco, Flores, enfim. Então, a gente tem sempre um projeto que eu tenho para a minha vida é crescer cada vez mais, entendeu? Claro, de acordo com a vontade de Deus. Isso aí, expansão é o nome. E para quem acompanha o Manaíra News e o seu trabalho, como é que pode estar te achando aí nas redes sociais? Manaíra News só está no Instagram, pode aí divulgar e falar aí como, para quem ainda não conhece e quer conhecer o trabalho do Manaíra News e do Cristiano Gomes. Vamos lá, primeiro vou falar para o seguidor, né? A gente tem o canal no Instagram, aliás, o blog, né, de notícias é no Instagram, Manaíra News, e também no TikTok. Mesma coisa, Manaíra News. Então, lá você, seguidor,
a você telespectador, você vai encontrar uma diversidade, né, nos nossos conteúdos. Vai ter notícia séria, vai ter notícia com humor, assim como vai ter apenas humor, vai ter resenha, vai ter entrevistas, vai ter cobertura de eventos. Então, o nosso blog é um misto para todas as idades, desde criança até as senhorinhas. Então, eu tenho um público enorme, principalmente quando a gente vai passando, né, sempre as crianças, ou então as senhoras, ou os senhores, eu já te vi já, entendeu? É muito bom esse reconhecimento. Então, assim, para você seguidor que ainda não segue, para você telespectador que ainda não segue a nossa página, então vai lá no Instagram, Manaíra News, e também no canal do TikTok. E para você parceiro, se quiser conhecer, né, já fazendo o marketing aí, né, já convidando a publicidade, o pessoal para fazer publicidade com o nosso blog. Então, para você que tem empreendimento e quiser divulgar no nosso blog, é só mandar mensagem lá no direct do Manaíra News. Tanto a gente faz a produção do vídeo, quanto a gente também aparece, faz o marketing, assim como a gente dá ideias. Enfim, o nosso blog, ele é quase completo. Pegando aí já essa deixa de expansão, tem algum projeto para levar o Manaíra News para o YouTube também, ou não? Cara, eu já pensei sim nisso. É por conta que tá um pouco carregado ainda nesse sentido, sabe? Tipo assim, a divisão dos conteúdos tá tudo bem dividido. Então, para isso, vai ter um trabalho a mais. Sim. Que a princípio eu não sei se está compensando, entendeu? Mas sim, a gente já tem, inclusive já tem até uma página lá no YouTube, só que a gente não posta, não movimenta ela. Mas a gente já tem porque a gente, como um amigo meu, blogueiro, fala, a gente tem trabalha com isso, então assim, a gente tem que atingir todas as, né, conseguir pegar todas as plataformas. Exato. Então a gente tem sim essa vontade de também engajar lá. A gente só precisa, nessa parte, a gente só precisa se organizar melhor. Até porque o conteúdo vai ser quase o mesmo, né? Postou num canto, posta no outro, né? E o YouTube, hoje em dia, tem mais, você já deve ter estudado, né? Tem umas diretrizes lá de alcance, é um pouco já diferente, tanto do TikTok quanto do Instagram. A gente sabe que no TikTok, principalmente, o alcance hoje, ele tá bem mais rápido do que no YouTube, né? Então é isso, pessoal. Já agradecendo a vocês pela audiência de vocês que estão nos acompanhando até esse momento. Já lembrando, toca lá no botão, se inscreve aí no canal, curte, compartilha e comenta aí o nosso Conexão do Sertão. Também já acompanha aí o Manaíra News no Instagram e no TikTok. Cristiano Gomes também, temos uma bela parceria aí com ele, os resultados são incríveis, né? Não é à toa que ele estava na nossa lista aqui já dos convidados a ser entrevistado, além da história dele, que eu também vim conhecer através da nossa amiga aí, Andréa Mariano, que contou aí um pouco da história dele, que já conhecia também. Foi uma das sugestões dela. Nós estamos recebendo diversos nomes, né? Graças a Deus, o nosso Conexão está atingindo o nosso objetivo, alcançando mais pessoas, e está chegando nomes de pessoas, Cristiano já é conhecido, né? Principalmente em Manaíra e na região, mais pessoas que não são tão conhecidas e que têm trabalhos importantes a fazer, né? Como a parte de cultura, pode ser no esporte, uma história de vida também, com o seu trabalho, como empreendedor. Então, estamos abertos a todos esses nomes e histórias. E vamos estar colocando ali na lista e analisando. A hora certa você vai receber o telefonema lá, ou então o nosso WhatsApp fazendo o convite, tá? E dizendo a pessoa que te indicou também, né? Então, se essa pessoa te indicou, é porque você tem uma certa relevância, né? E já marcou ali a vida dessa pessoa, tá certo? Então é isso, pessoal. Já vamos chegando aqui à nossa parte final aqui do nosso Conexão do Sertão. Uma história belíssima aqui do Cristiano Gomes. Cristiano, antes da gente finalizar, tem alguma outra história que a gente não perguntou, você quer contar, que passou às vezes despercebido? Pode ficar à vontade. Cara, eu quero contar um testemunho breve, né? Que é algo que foi uma graça de Deus na minha vida e que eu devo compartilhar sempre em todos os lugares que eu vou, o que eu tive a oportunidade, que foi a minha cura e libertação do alcoolismo, né? Eu não era uma pessoa depravada, de certa forma, eu era uma pessoa que eu tinha, sim, contato com álcool de uma forma negativa. Eu era aquela pessoa que, quando eu bebia, eu queria encher a cara mesmo, acabava que aprontando. Quando eu estava me relacionando com alguém, eu acabava traindo, acabava prejudicando, né, meus pais, de certa forma, dando preocupações a eles. Deus foi muito maravilhoso na minha vida em ter me libertado desse vício, né? Que de certa forma era um vício, sim, por mais que eu não bebesse todos os dias, mas todo final de semana eu estava bebendo. E quando eu bebia, eu não conseguia
me controlar, não conseguia me controlar apenas com 2 cervejas, 3. Eu tinha que encher a cara mesmo. Então, eu fui muito persistente, querer parar, assim como eu fui também persistente nas orações sempre. Foi através das minhas orações que Deus fez essa cura na minha vida. E eu quero dizer que é possível, sem a força de vontade, quando você tem muita fé, acredita que Deus pode fazer esse milagre na sua vida, então ele pode sim te libertar desse vício. É claro que ele é o Deus do impossível, então nada para ele é impossível. Então eu sou muito feliz que depois parei de beber, parece que as coisas começam a melhorar. Você deixa amizades que te fazem mal, que te impedem, né, de crescer mesmo. É esse meu testemunho, sabe? Essa minha história que eu queria contar, quer dizer já quero avisar para, né, deixar esse toque ainda para vocês que beber, ser alcoólico, né? Não só é aquela pessoa que bebe todos os dias, mas sim aquela pessoa que não sabe se controlar. E a gente vê quantos relacionamentos aí estão sendo destruídos por conta do alcoolismo, quantas famílias, quantos pais aí deixando seus filhos e gerando intrigas aí, né? Eu me comovi, eu gravei um vídeo recentemente falando sobre isso, dando meu testemunho, porque eu vi várias pessoas, assisti vários noticiários, fui pesquisar e percebi que assim, é um problema muito grande, onde destrói mesmo as famílias. Infelizmente, acaba que acontecendo até mortes mesmo, o cara embriagado não percebeu o que fez. Às vezes, não tinha nem a intenção não tem aquela maldade toda, mas quando você bebe, você fica descontrolado e acaba com você fazendo besteira. Então, que Deus possa abençoar vocês, e se você tiver fé, você vai conseguir. Aqui em Princesa tem um grupo maravilhoso, inclusive, que eu tive o prazer de conhecer, que é o AA, que tem ajudado várias e várias pessoas aqui, né? É um grupo anônimo, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é se reconhecer como uma pessoa que não pode beber. Ah, Cristiano, mas como é que eu posso saber? Se você não consegue tomar 2 cervejas, você não pode beber. Se quando você bebe, você acaba se tornando uma pessoa agressiva, já prejudicou pessoas, então automaticamente você não pode beber. Então procura a AA. Se quiser mandar mensagem para mim, para a gente conversar sobre, estou à disposição. A minha missão aqui na Terra, além de empreender, tem uma missão maior, que é ajudar as pessoas, começando da minha família, claro, e os meus irmãos, que eu ainda nem conheço. Certo? Então é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez a vocês que estiveram conosco, tá? Obrigado também, principalmente você, Cristiano, por ter aceitado o convite. Cristiano eu conheço já há alguns meses, mas já parece que eu conheço já há muito tempo, né? Tivemos essa conexão aí, né, no nosso trabalho aí, e já estamos com parcerias bem estruturadas aqui em Princesa Isabel também, e em Manaíra, e vem dando super certo. Então, aqui o meu agradecimento, né, porque Cristiano, ele, além de ser uma ótima pessoa, um belíssimo profissional, e estamos vendo os resultados. Não precisa aqui eu estar falando, porque você que já acompanha o Cristiano já há um bom tempo, já conhece, já sabe, né, do caráter dele, né, da pessoa dele também, e do seu trabalho, principalmente. O nosso trabalho, principalmente, que estamos aí dando a cara todos os dias, né, aparecendo. Nós sabemos que os bombardeios também vêm, mas Deus está à nossa frente para nos blindar, e vamos seguindo em frente, tentando ajudar cada vez mais pessoas, e seguindo o propósito que Deus nos deu aqui na Terra, né? Sempre servir a Ele, sem machucar ninguém, sem ferir ninguém, mas é aquele negócio, nem o próprio Jesus Cristo agradou a todos, infelizmente, às vezes a gente também não agrada. E tá tudo bem, cada um segue o seu caminho, nós seguimos o nosso, e só tenho a agradecer. Obrigado, Cristiano. Eu que agradeço, Hércules, pelo convite, né? Agradeço também poder compartilhar um pouco da minha história. Acho que empreender é isso, é também você passar um pouco do seu conhecimento. Espero ter conseguido alcançar pelo menos um coração. Para mim já é o suficiente, seja com o meu testemunho, seja com encorajando alguém a também empreender. Então eu quero agradecer o espaço do Conexão do Sertão, e também a você pelo convite. Agradecer a minha amiga, que eu gosto demais, Andréa Mariana, mora aqui no meu coração. Eu acredito que eu também moro no coração dela, e vai dar certo, se Deus quiser. Obrigado, pessoal, por terem acompanhado o nosso Conexão até esse momento. Conexão do Sertão da Paraíba para o mundo.